Gente, sejam muito bem-vindos a essa live. Essa live a gente vai falar sobre decisões que constroem a nossa vida, não só as grandes decisões, mas as decisões inconscientes também que a gente toma diariamente. Então, essa live realmente é para você que quer se conectar mais com a sua vida, que está buscando alguma transformação, que está buscando alguma coisa. Seja bem-vinda, Fran. Então, quando a gente olha para essas decisões, a gente olha também para aquilo que eu gostaria de mudar na minha vida, para aquilo que eu gostaria de transformar de alguma forma, para tudo aquilo que eu gostaria que fosse um pouco melhor ou até que fosse diferente. Então, a gente vai olhar para essas decisões de um lugar mais profundo hoje. Para quê? Para conectar com essa vida que você realmente quer construir, que você realmente quer viver de fato, tá? Sejam bem-vindos, gente. Eu vou só compartilhar aqui com algumas pessoas. Convido vocês a fazerem o mesmo. Quem estiver vendo gravado também, tá? Deixa eu só compartilhar, a gente já continua aqui. Vamos lá. Aí. Aí, gente, vamos lá então. O que acontece? Antes da gente entender um pouquinho o que são essas decisões, como que a gente se conecta com elas, como que a gente decide consciente e inconscientemente, vamos olhar para um outro lugar antes? Queria que você imaginasse, que você refletisse, que você trouxesse um olhar para a sua vida como um todo, para a sua vida no geral, tá? E é claro, né, olhando ali para as áreas que você mais está focando nesse momento. Porque o que acontece, né? Há períodos da vida em que a gente foca, por exemplo, mais no relacionamento. Há períodos da vida em que a gente foca mais no trabalho. Há períodos da vida em que a gente foca mais na maternidade, por exemplo, né? Por exemplo, né? Eu foquei muito, quando eu era mais jovem, eu queria muito ter um relacionamento. Seja bem-vinda, Bruna. Então, naquele período da minha vida, eu estava muito focada no relacionamento. Claro que o estudo também importava e era um pilar muito importante da minha vida. Claro que o trabalho também importava e era também um pilar muito importante da minha vida. Família também. Mas eu queria muito ter um relacionamento. Queria muito. Então o meu foco estava nessa área, né? E aí tá tudo bem, era aquela fase da minha vida. Aí ok, né? Tive os relacionamentos, aí conheci o Ed, depois de um tempo a gente começou a namorar, casamos, enfim. E aí o que aconteceu? O foco da minha vida não é que deixou de ser o relacionamento, continuou sendo, porque eu preciso investir no meu casamento todos os dias. Mas hoje, talvez esteja um pouco mais no trabalho, talvez esteja um pouco mais no meu propósito de vida que eu tô trabalhando. Então, aí eu preciso olhar para isso e trabalhar de forma diferente isso. E eu quero que primeiro você traga para você que tá tudo bem. São fases da vida em que você vai focar em determinadas coisas. Por exemplo, eu e o Ed, a gente quer ter filhos. Não nesse momento agora, mas a gente planeja sim ter filhos. Quando a gente tiver filhos, é claro que o meu foco vai estar mais na maternidade, principalmente no momento que a criança nascer, né? Então perceba que são fases da sua vida. E tá tudo bem você focar em uma nesse momento. Só não esqueça das outras, né? Porque uma área, ela não pode destruir a outra. Porque senão isso é um sentimento muito grande de escassez. E escassez não é só escassez financeira, mas é uma escassez emocional, uma escassez de você mesmo, digamos assim. Porque se você foca completamente ali no teu trabalho, por exemplo, e você acaba destruindo a tua saúde, isso está errado, gente. Por quê? Porque a tua saúde é o que vai te levar adiante. Como é que você vai destruir a tua saúde por causa do trabalho? Não tem como, tá? E aí, vamos trazer uma reflexão sobre a vida, né? Sobre essas questões que a gente está falando aqui. E eu quero que você se pergunte, que você olhe para aquele ponto da sua vida que você está insatisfeito, que não tá tão legal assim, sabe? Que você sente que você tá vivendo mesmo, há muito tempo talvez, ou talvez seja até pouco tempo, mas que não tá legal para você. Sabe aquele ponto da tua vida em que você tá sempre repetindo as mesmas coisas? Em que você até coloca, esse ano quero, por exemplo, quero viajar mais, né? Esse ano quero cuidar mais da minha saúde. Mas é só um quero e fica no quero e talvez no começo do ano você até faça alguma coisa, mas aí ao longo do ano você vai priorizando outras coisas. Olha para isso. E olha, inclusive, às vezes é no trabalho, às vezes você está ficando muito no trabalho, quer muito romper no trabalho. O que será que está te deixando insatisfeito nessa área? Reflete sobre isso um pouquinho. Por quê? Porque é nessa área, é nesse ponto que a vida está te pedindo uma decisão. É exatamente nesse ponto que
porque a vida está te pedindo uma decisão. E essa decisão, talvez seja uma decisão pequena, talvez seja uma decisão grande, talvez seja uma decisão que é só uma coisa fácil que você só precisa decidir fazer, mas talvez seja uma decisão que é uma decisão de mudança de rumo, tá? Que mais que eu quero que você olhe também? Em que pontos da sua vida que você está vivendo ciclos repetitivos limitantes? Sabe aqueles ciclos assim, que você se sente limitado realmente? É um sentimento, gente, de limitação. Porque, vamos pegar os opostos para ficar mais claro. Existe o sentimento de liberdade, que é tipo assim, sinto que posso fazer aquilo que eu quiser, sinto que posso fazer aquilo que eu precisar e tá tudo certo. E existe o sentimento de limitação, que é tipo assim, sinto que eu preciso fazer isso, mas tem algo me impedindo. Esse é o sentimento de limitação. Eu quero que você olhe para esses dois aspectos. Onde é que você está sentindo limitação? Onde é que você está sentindo liberdade? Por quê? Quando a gente fala de prosperidade, por exemplo, a prosperidade ela vai seguir sempre a liberdade. Ela nunca vai seguir a limitação. Porque a prosperidade ela é liberdade, ela é crescimento, ela é expansão. Essa é a essência dela. E prosperidade, gente, não estou falando aqui só financeira. Estou falando da vida como geral. Prosperidade também envolve vitalidade, também envolve se sentir amado, amada, também envolve amar e se sentir livre para amar, também envolve você se sentir bem com o que você faz, principalmente no teu trabalho, se sentir bom o suficiente. Então, perceba onde é que tem esse sentimento aqui de limitação, porque muito provavelmente você está vivendo um ciclo limitante aqui. E um ciclo limitante é o quê? Não é só a limitação, não é só, tipo, dei de cara com o muro aqui, agora eu preciso pular esse muro, vencer esse muro, fazer alguma coisa. Não, parece que é um ciclo, parece que sempre volta ali. Você caminha um pouquinho, vai um pouquinho, mas aí desce. Você caminha um pouquinho, mas aí você dá de cara com aquele sentimento de novo ali na frente. Esse é o ciclo limitante que acontece. E tá lá rodando esse ciclo dentro da sua mente, tá? Então ele tá lá, sempre rodando dentro da tua mente. É uma limitação que você sente, né? E é o oposto a esse sentimento de liberdade. E aí, quando você decide, você se conecta com o quê? Com esse sentimento de liberdade. Porque, tipo assim, quando você decide algo, você se coloca realmente nessa posição de eu tenho o poder de decidir. Eu não estou esperando que as circunstâncias externas favoreçam. Eu não estou esperando que alguma coisa aconteça, que alguém me diga o que fazer. Não, eu estou decidindo porque eu sinto, eu quero, é isso e ponto. Ou seja, estou me sentindo livre. Aí eu vou mais para esse lado aqui da liberdade, tá? Eu senti muito isso, gente, em 2 momentos, né? Para trazer um exemplo prático aqui para vocês. No primeiro momento, foi quando eu decidi namorar o Wade. Por quê? Porque eu sempre tive relacionamentos, basicamente foi isso, né? Sempre libriana, sempre tive relacionamentos, sempre busquei relacionamento porque eu queria muito me casar. Só que quando chegou o momento de eu namorar o Wade, eu já tava num momento assim, não aguento mais, sabe? Não aguento mais. Eu cansei de viver esses ciclos limitantes no relacionamento, que sempre começa, depois termina, não dá certo. Cansei, né? Inclusive, eu falei não pro Wade, porque eu não queria mais viver isso, eu não queria mais viver esse ciclo, e eu falei, não, se dá pra viver esse ciclo, não quero, né? Basicamente foi isso. E aí, ok, né? Disse não, só que eu senti, gente, dentro de mim que não era aquela decisão, que aquela decisão era uma decisão por medo, não era uma decisão por coragem, não era uma decisão porque eu realmente queria aquilo, não, era uma decisão por medo de dar errado, sabe? Ou seja, quando eu tenho uma decisão por medo, essa decisão ela faz eu murchar mesmo, assim, sabe? Ficar, tipo, não traz aquela expansão, sabe? E aí 2 dias depois, decidi que iria ficar com ele. Chamei ele, né? A gente era bem o dia dos namorados, a gente foi no café e a gente começou a namorar. Ele me levou uma rosa, né? E aí a gente começou a namorar. E o que mudou ali nesses 2 dias? O que mudou foi que eu comecei a me sentir livre. O que eu fiz? Eu olhei pra mim e eu falei, ok, pode dar errado. É a vida, pode dar errado. Essa é a verdade, pode sim dar errado. Mas eu decido que eu vou fazer isso por mim. Eu não vou fazer isso pelos meus pais, eu não vou fazer isso pela minha família, né? Porque se dependesse da minha família, talvez não era mais pra eu ter namorado, digamos assim, né? Porque eu já tinha tido, não muitos, né? Mas pra quem queria casar com o primeiro, era muitos. E não foi pelo Wade, inclusive, foi por mim. Por mim, eu olhei, ok, eu assumo os riscos disso. Eu assumo. Não tô esperando que alguém me diga o que fazer, não tô esperando a aprovação de ninguém.
eu decido por mim. E assim, foi uma decisão que me expandiu muito, que me deixou muito feliz, assim, sabe? E aí, o ex também, né, decidiu isso e a gente ficou junto, né? E aí, claro, né, teve momentos que a gente teve desafios também, mas a gente tinha aquela decisão lá dentro de quebrar com aqueles ciclos limitantes, porque assim como eu vivia ciclos limitantes nos relacionamentos, o Ed também vivia. E naquele momento, nós dois decidimos quebrar isso, né? E por isso que foi tão forte, que foi tão bonito, porque a gente decidiu pautado nessa liberdade, tá? Inclusive, o ciclo do Ed era exatamente assim, né? Ele ficava amigo da mulher e chegava um momento que a mulher, que ele ficava na friend zone ali, mais ou menos isso, não vou lembrar direitinho, né? Talvez ele fosse melhor pra contar pra vocês. E aí aconteceu exatamente isso. Só que ele também decidiu romper esse ciclo, né? E assim como eu decidi romper o meu, ele decidiu romper o dele. E aí a gente rompeu, né? Pautados nessa liberdade, nesse sentimento de expansão, de amor, né? Essa decisão realmente por essa liberdade, não pelo medo. E aí deu muito certo, tá? Então esse é um dos exemplos. E aí, gente, outro aspecto que a vida tá te pedindo uma decisão, outra situação, talvez essa palavra, outra situação em que a vida está te pedindo uma decisão. É o quê? É quando você sente que está no piloto automático. Por quê? Porque quando você sente que está no piloto automático, você está deixando a vida te levar, a vida leva eu. Basicamente é isso. E aí você está esperando que as coisas aconteçam e que as coisas fluam de uma forma quase mágica, talvez. E eu não tô falando que assim, não vai ter momentos em que isso vai ser importante, esse sentimento vai ser importante. Claro que vai, só que vai ter momentos em que você vai precisar decidir. Principalmente quando tua vida tá meio apática, assim, sabe? Meio monótona. E não necessariamente, de novo, né? Não necessariamente é a vida inteira que tá assim. É uma parte dela que tá te pedindo essa atenção. Só que essa parte, ela vai começar a te incomodar, como uma pedra no sapato. Começa a te incomodar. Você consegue andar ali uns 10 passos com ele, né? Tá tudo certo. Mas se você andar 1 quilômetro, vai machucar teu pé. Vai começar a te incomodar demais. Vai começar a afetar outras áreas da sua vida. Então perceba onde é que você tá nesse piloto automático, sabe? É aquele sentimento assim, tipo, não tem nada de muito interessante acontecendo. E assim, às vezes a tua vida tá num patamar legal, que não tem assim grandes mudanças, mas você se sente feliz com aquilo, sabe? Tipo, é isso que eu queria. E aí tá tudo certo, não é o piloto automático. Mas quando você se sente meio apático, assim, tipo, será que é isso mesmo? Queria mudar, mas também não tô muito com essa energia, não sei bem o que fazer. Aí sim a vida tá te pedindo uma mudança, uma decisão, né? Por quê? Pra você mudar isso, pra você trazer esse movimento pra tua vida, tá? E a vida sempre vai te pedir, em algum momento ela sempre vai te pedir, tá? Outra situação que precisa olhar pra isso, quando não está fazendo sentido. O que é esse não está fazendo sentido, né? É basicamente que você olha para aquilo e você não consegue sentir. Sabe aquela coisa da tua vida que eu queria mais, mas parece que não tá fazendo sentido? Tá inclusive conectado ali com o piloto automático isso. Mas é um sentimento mais de um vazio interno, assim, sabe? De um vazio que parece que tá faltando algo. Não sei se é alegria, não sei se é o amor, não sei se é um trabalho novo, não sei se é um relacionamento novo, não sei se é um projeto novo, mas tá me faltando algo. Parece que não é por isso que eu tô vivendo, sabe? Parece que tá errado, que não tá encaixando alguma coisa aqui. Eu preciso de alguma mudança. Aí entra a decisão também. Aí é a vida também te pedindo uma decisão, tá? E o último ponto, né, que na verdade ele engloba tudo isso aí, é quando tem algum ponto de insatisfação. Ou seja, você tá insatisfeito com alguma coisa na sua vida. Você olha para aquilo e fala, tá legal isso aqui não, preciso mudar. Gera uma dorzinha aqui dentro, sabe? Tipo, eu queria algo diferente, sabe? Eu sinto que, não sei, é algo diferente. Nesse ponto de insatisfação, também a vida tá te pedindo uma decisão, tá? E aí, vamos entender agora. Gente, se tá fazendo sentido pra vocês, vão comentando aqui, tá? Quem estiver vendo gravado depois pode comentar ali embaixo também. Mas vão me dizendo se tá fazendo sentido, se vocês se identificam, com o que vocês se identificam, em qual desses momentos aqui que vocês estão, porque quando vocês fazem isso, né, quando vocês escrevem ali, vocês trazem consciência pro campo de vocês, pra vocês mesmos. E aí quando você tem consciência, aquilo vai ficando cada vez mais verdadeiro pra você. Quando aquilo vai ficando mais verdadeiro pra você, você vai chegando é como se você fosse subindo assim, sabe? Tua energia fosse subindo, opa, tô percebendo, tá, agora tá fazendo sentido, preciso tomar uma decisão. Aí até que você chega aqui, né, chega no ponto, é aqui, preciso decidir, não tem mais volta.
tá? É como se você fosse levando realmente a tua energia, tá? Maravilha, Jaine. E aí vamos então para a questão de como se forma essa decisão. O que é uma decisão? Por que ela é tão importante na sua vida, tá? Por que ela constrói a tua vida em primeiro lugar, né? E aí a gente entra em um aspecto que é o seguinte. Querendo ou não, você está decidindo o tempo todo. Consciente e inconscientemente, tá? Por quê? Pensa só, você levanta da sua cama. O ato de levantar já é uma decisão. Talvez o de acordar não seja, tá? Vamos deixar assim. Talvez o de acordar não seja, mas em algum ponto do teu inconsciente é assim. Mas o levantar da cama é uma decisão. Você colocar teu chinelo é uma decisão. Você ir até o banheiro escovar os dentes é uma decisão. São micro decisões que você vai tomando, tá? Você ir pro trabalho é uma decisão. Ah, mas eu já tenho esse trabalho, já tô aqui, sei lá, 10 anos. É uma decisão você continuar indo todos os dias. Você sair da tua cama e da tua casa e ir pro trabalho é uma decisão. Então, ao longo do dia, você tá tomando muitas decisões, mas muitas mesmo, tá? O que acontece com isso? Se eu tô tomando muitas decisões e eu preciso, digamos assim, de um esforço para tomar cada decisão, muitas dessas decisões vão ter que ser inconscientes. Por quê? Porque se eu ficar tomando cada pequena decisãozinha ao longo do meu dia, se eu acordar às 7, vai chegar às 8 e você já não vai mais ter energia. Essa é a verdade, porque tomar decisões demanda, assim, uma energia. Por isso que muitas são inconscientes. Por exemplo, talvez o levantar da cama seja inconsciente. Talvez não, né? Se você coloca na soneca, se você fica dormindo até mais tarde, é uma decisão um pouco mais consciente do que inconsciente. Mas ainda assim, tem uma parte do inconsciente ali. Agora, você escovar os dentes, você tomar café da manhã, você se vestir, todas essas pequenas coisinhas são decisões inconscientes, mas elas estão sendo decididas em alguma parte ali do teu ser. Lembrando que somos entre 5 e 15% mais ou menos consciente e entre 85 e 95 inconscientes, tá? Mais ou menos isso. Então imagina, tem muita coisa inconsciente para um pouquinho consciente. E aí é como se você tivesse esse pouquinho consciente que precisasse governar todo esse inconsciente aqui que você não tem tanta clareza, que você não tem tanta consciência, né? Na verdade, tá? E aí, o que acontece? Mesmo as decisões, tanto na verdade as decisões inconscientes como as conscientes, elas percorrem um caminho. Então existe um caminho para chegar até a decisão. E qual que é esse caminho? Primeira coisa, na verdade são 3 pontos, tá? Pensamento, sentimento, comportamento. São esses 3, tá? Que existem. Por quê? Primeiro vem pensamento, ou seja, eu estou pensando. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Quero tomar sorvete. Pensei isso, quero tomar um sorvete. Ok, pensei que quero tomar um sorvete. Esse pensamento é suficiente para me fazer tomar o sorvete em si? Não é. Por quê? O pensamento ele tem uma carga assim, elétrica mesmo, tá, gente? Uma carga elétrica mesmo. Um pulso, digamos assim, que é muito fraco para me fazer tomar a ação. Eu preciso pensar e aí eu preciso sentir. Se eu pensei, quero tomar um sorvete, e aí me veio uma vontade de tomar um sorvete e uma vontade que seja suficientemente forte para ir descer na sorveteria, tem uma sorveteria aqui do lado, tá? Para eu descer lá na sorveteria e tomar um sorvete, aí eu vou fazer isso, tá? Mas só se essa emoção aqui for suficientemente forte. Se não for, ou se ela entrar em conflito com outras emoções, por exemplo, quero tomar um sorvete, estou com essa vontade, mas estou aqui com um negócio para terminar, isso aqui é importante para mim, então esse senso de querer terminar isso aqui é maior do que essa vontade de tomar um sorvete, eu estou em conflito. O que eu vou decidir? Pelo sentimento que for maior, né? É o sentimento, gente, tá? Não é a razão ali, é o sentimento. Por isso que muitas vezes a gente decide racionalmente, só que emocionalmente não consegue aplicar. Por quê? Porque o sentimento, ele é maior, digamos assim, mais intenso do que o pensamento. Porque lembra que o pensamento ele é uma carga elétrica? Ele é um pulso elétrico, digamos assim? A emoção, ela é muito maior, esse pulso elétrico. Muito mais intenso mesmo, tá? Por isso que às vezes eu preciso de vários pensamentos para ter um sentimento, tá? Eu preciso de uma repetição ali de pensamentos até que vai se formando esse sentimento. Porque o que acontece? Tem o pensamento. Esse pensamento vai gerar reações químicas dentro do meu cérebro. Essas reações químicas vão mandar os hormônios ali que vão me fazer sentir a emoção, o sentimento.
esse sentimento vai me fazer sentir assim, né? Então, eu vou estar sentindo assim. Esse sentimento, ele vai mandar informações para o cérebro de que eu estou me sentindo assim. Que aí o cérebro vai gerar mais pensamentos daquele mesmo... não necessariamente o mesmo pensamento, tá, gente? Mas é daquele mesmo... que vai gerar aquele mesmo sentimento, daquela mesma frequência, digamos assim. Aí o sentimento vai gerar de novo as reações químicas e vai ficar nesse ciclo aí, tá? E aí, o que acontece, né? Se eu tô nesse ciclo aí, então uma coisa vai intensificando a outra. Aí eu vou pegar outro exemplo, tá? Só pra ficar mais clara essa questão, não necessariamente enfim, do pensamento e sentimento. Então, eu tenho... Vamos supor que eu tô com um pensamento assim... Putz, não sou boa o suficiente no meu trabalho, né? Não sou boa o suficiente fazendo determinada tarefa. Aí esse pensamento vai gerar as reações químicas lá dentro do meu cérebro, vai gerar um sentimento. Aí esse sentimento vai ser esse sentimento de incapacidade, de insegurança, vai ser um sentimento meio assim. Aí esse sentimento vai mandar para o meu cérebro de novo, né, que eu tô me sentindo assim, então o cérebro vai gerar mais pensamentos nessa mesma vibe. E aí, quais que podem ser esses pensamentos? Não necessariamente é o que eu não sou boa, pode ser eu não consigo fazer isso. Isso é muito difícil pra mim, eu não sou capaz de fazer isso. Tem uma pequena variação, mas eles ficam na mesma vibe ali. Aí esses pensamentos vão gerar mais sentimentos assim e vai se intensificando isso aí, né? Até que vira um bolo. E se for esse bolo, precisa resolver, porque senão ele vai te travar, tá? No caso ali, talvez não gere exatamente uma decisão, mas ele vai te travar. É uma decisão, deixa de ser, né? Porque você vai se sentir travado, você vai parar. A decisão vai ser parar, tá? E aí, vamos voltar para a decisão. O que acontece? Se eu tenho esses pensamentos, sentimentos, pensamento, sentimento, pensamento, sentimento, vai chegar uma hora que eu vou ter que decidir. Que isso vai ser tão forte para mim que eu vou ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, ir lá na sorveteria tomar o sorvete, né? Ou fazer alguma coisa, por exemplo, né? Se eu tô nesse sentimento, pensamento, sentimento, pensamento, sentimento, talvez eu queira resolver isso e vou fazer terapia, vou decidir entrar num programa, ou até mesmo vou decidir fazer uma formação em alguma área, né? Se for uma dificuldade muito específica, muito técnica ali, né? Então, eu vou tomar uma ação, que é o meu comportamento, a minha ação, o meu comportamento. E aí, esse comportamento, ele vai entrar nesse ciclo. Então, eu tive o pensamento, aí tive o sentimento, aí tive o comportamento. Quando eu tenho esse comportamento, eu volto pro pensamento, né? Por exemplo, desci lá tomar sorvete. Então, gosto de tomar sorvete, é bom pra mim. Vou ter o pensamento disso, vai ir se criando uma crença. Aí, esse pensamento vai gerar um sentimento de prazer. Esse sentimento de prazer vai me gerar mais um comportamento, que vai me gerar mais um pensamento. E vai ficar nesse ciclo, né? De pensamento, sentimento, comportamento. E é aí que você toma as suas decisões, tá? Seja bem-vinda, Delmari! E é aí que você toma as suas decisões conscientes e inconscientes. Por quê? A decisão em si, ela surge desse pensamento e sentimento. Entende? Então, quanto mais pensamentos você tiver direcionados para uma determinada área, mais sentimentos você vai ter nessa área também. E aí isso vai criar uma carga ali dentro de você até que você tome a decisão. É por isso que muitas decisões, às vezes elas são até mesmo conscientes, mas elas estão muito pautadas nessa dinâmica de pensamento e sentimento. Por quê? Porque são tantos pensamentos ali dentro de você, né? Vamos supor, toda vez que você chega no trabalho, você percebe que tem uma atividade lá, sei lá, preencher uma planilha, que seja, né? Preencher uma planilha que você sente que você não é bom. Aí toda vez que você chega lá, aí você vai tendo esses pensamentos, né? Aí você vai sentindo esse sentimento. Aí ficou assim uma semana lá que tá rodando isso e tá isso lá dentro de você. Você já nem tem mais consciência desses pensamentos, eles já estão automáticos lá dentro de você. Só que aí aparece pra você um curso de Excel, né? Vamos supor assim, você recebe ali o anúncio no Instagram de um curso de Excel. Você vai olhar para aquilo, você está vibrando tanto naquilo, preciso melhorar isso, que talvez você decida comprar. E essa decisão, ela foi sim consciente, mas ela também foi muito inconsciente porque tava aqueles pensamentos rodando ali, entendeu? A mesma coisa pode acontecer nos relacionamentos, né? Eu vou pegar o meu exemplo lá de novo para vocês, né? Então, o que tava rodando dentro de mim? Era tipo assim, meus relacionamentos não dão certo, eu termino os meus namoros, eles duram só 9 meses, que era o período médio que durava ali o meu namoro, né? E eu não consigo ter um relacionamento, né? Não dá certo. Era isso que eu tava vibrando quando eu disse não pro Ed, né? E por que eu disse não daí? Era porque eu não queria namorar ele? Não, gente, eu queria namorar o Ed, eu queria muito. Só que inconscientemente, isso estava rodando dentro de mim. Esses pensamentos e esses sentimentos. Então, essa decisão, esse instinto de falar não,
ele foi pautado nesses pensamentos e sentimentos que estavam rodando inconscientemente. É por isso que às vezes, né, tem um relacionamento, tá começando um relacionamento e parece que vai dando tudo errado. Por quê? Porque lá dentro de você tá esses pensamentos e sentimentos e tem uma decisão lá inconsciente dentro de você que fez você chegar até começar a dar tudo errado, né? Foram pequenas coisas, gente, às vezes, tá? Foram pequenas decisõezinhas, mas que culminaram em dar tudo errado. Ou em dar tudo certo também, tá? O mesmo vale pro oposto ali em si. E o mesmo vale pro trabalho, o mesmo vale pro financeiro, o mesmo vale pro espiritual, para todas as áreas da sua vida, tá? E aí, gente, vamos olhar um pouquinho mais para as decisões conscientes agora. Porque a gente olhou para as decisões inconscientes, como é que esse bolo leva até essas decisões conscientes. Tá, gente? Me falem aqui se está fazendo sentido para vocês, se está ficando claro, porque eu sei que às vezes esse conteúdo é um pouquinho mais denso, digamos assim, e de uma primeira vez, às vezes a gente não entende. Tá tudo certo, né? Às vezes tem que ler um pouquinho mais, que estudar um pouquinho mais, mas eu quero explicar isso pra vocês para que fique muito claro como é que vocês tomam as decisões e por que elas são tão importantes. Então, vão me falando se tá fazendo sentido, se tiver alguma dúvida. Às vezes não é nenhuma dúvida, às vezes assim, Gabi, não entendi, não sei nem por onde começar a perguntar. Tá tudo certo, coloca aqui o que você não entendeu, que aí eu explico de uma outra forma aqui também, tá bom? Mas vamos olhar agora para essas decisões conscientes, tá, gente? Conscientes. Lembrando, mesmo as decisões conscientes, elas vão ter uma parcela delas vai ser inconsciente, porque vai estar sendo formada a partir desses pensamentos, sentimentos que tá lá no teu inconsciente, tá? E lembrando até, gente, voltando um pouquinho atrás, esses pensamentos aí, eles não surgem do nada, tá? Eles surgem daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, do ambiente onde você está, do que as pessoas ao seu redor acreditam, do que as pessoas ao redor te falam, das suas experiências desde lá da infância, das suas crenças que estão lá no teu inconsciente também. Então é daí que surgem esses pensamentos, eles não brotam assim do nada, né? Eles surgem do teu background ali, de tudo que você já viveu até aqui, tá? E as decisões conscientes, elas têm essa parcela inconsciente sim, mas elas têm uma força muito grande. Por quê? Em geral, a gente não vai usar as decisões conscientes para saber se eu uso a pasta tal ou a pasta tal, né, de dente. Ou se eu escovo os meus dentes antes ou depois de eu lavar o rosto, por exemplo. Não, isso aí é automático, né? Você vai usar as suas decisões conscientes para uma outra coisa. Por quê? Elas vão te demandar energia? Quero que você pense no momento que você tinha que tomar uma decisão, né? Existem, assim, tem pessoas que são muito fáceis para tomar decisão, tem pessoas que precisam de um tempo, tá? Isso vai um pouquinho do perfil comportamental, vai um pouquinho do teu mapa astral também, que é as energias que estão ali dentro de você, um pouquinho da tua essência, então de quem você é ali e também daquilo que você já viveu, das experiências que você já viveu. Mas eu quero que você pense naquele momento que você tinha que tomar uma decisão, né? Por exemplo, eu lá, quando tinha que tomar uma decisão de ficar ou não com ele, demorei 2 dias para tomar essa decisão, né? Mas foi uma decisão, acho que é a melhor da minha vida. E aí, como é que você se sente quando você tem que tomar uma decisão? Você tem que pensar, você tem que dedicar energia a isso. Às vezes você quer até mesmo fugir, porque tá demandando uma energia, tá demandando uma ação ali de você que tá entrando em conflito, certas coisas. Lembra aquele conflito que a gente falou? Tipo, quero tomar sorvete, mas eu tenho que terminar aqui. O que vai vencer? Né? O meu sentimento que tá ali dentro. Então, às vezes existe esse conflito. Então, essa decisão, ela demanda um pouco mais de você, tá? E aí, como ela demanda um pouco mais, ela tem uma carga energética, essa decisão. Como se fosse uma carga mesmo, sabe? Pensa lá em física, tem uma carga energética essa decisão, que vai acompanhar as consequências dela. Mas, num primeiro momento, toda decisão é uma escolha. Você está escolhendo algo, né? Você está escolhendo isso ou aquilo. Eu estava escolhendo ficar com ele ou não ficar com ele. Eu estava escolhendo a sorveteria ou o meu trabalho. Em última instância, né? Eu estava escolhendo o quê? O prazer ali ou a minha responsabilidade, né? Ou o equilíbrio entre os dois. E assim, gente, às vezes, na maioria das vezes, né? Imagino que vocês escolham a responsabilidade. Só que às vezes precisa escolher esse prazer. Porque senão a responsabilidade começa a ficar muito pesada, tá? Um adendo aqui só, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. E aí, cada decisão, então, ela é uma escolha. Você está escolhendo ou algo ou outra coisa. E ela vai dizer muito em respeito aos teus valores. Né? Então, as tuas decisões, elas sempre vão ter que olhar para os teus valores. Quais que são os teus valores? Né? Por exemplo, para mim e para o Ed, um valor muito importante é o aprendizado contínuo. É a gente continuar aprendendo. Então, decisões de, por exemplo, vou comprar o curso tal, vou comprar mentoria tal, vou comprar algo que vai me ajudar aqui, tanto no nosso negócio quanto no nosso pessoal,
essas decisões, elas sempre vão partir disso. Às vezes não é o momento financeiro, tá? Às vezes não é o momento financeiro. E mesmo assim a gente decide entrar ou fazer o que precisa fazer. Por quê? Porque é nosso valor. A gente sabe que de alguma forma, se a gente decidiu, o dinheiro vem. Se a gente decidiu colocar, ir lá e fazer, o dinheiro vem. Essa é a nossa crença, né? Então, é sempre uma escolha entre uma coisa e outra. E essa escolha, gente, é importante que vocês sempre olhem para os princípios e valores de vocês. Porque é aí que você vai sentir que vai estar tomando a decisão certa. Se para fazer uma escolha você tiver que negar um princípio, um valor teu, o que são princípios e valores, né? Por exemplo, né, que nem eu falei, um dos meus valores do ED é o aprendizado contínuo. Para mim é muito importante a gentileza, né? Se eu não tiver num momento com gentileza, eu não funciona para mim, né? Então eu preciso olhar para isso. Por exemplo, eu já demiti cliente porque o cliente não era gentil. O cliente não era que ele faltava com respeito, ele chegou no limite, digamos assim, mas não tinha gentileza, era ruim trabalhar com ele, não tinha fluxo. Como é que eu ia trabalhar assim? Né? Não tinha como. Então eu falei, olha, não tem como continuar. Basicamente é isso, né? Então sempre vocês precisam olhar, quando forem tomar decisões, para isso. Quais são os princípios e valores? O que é realmente importante para vocês, tá? E aí essa decisão consciente, ela vai ficar mais clara, tá? E aí uma coisa que é importante dessa carga energética da decisão é que ela vai te acompanhar. Então, por exemplo, né, lá no momento em que eu escolhi ficar com o Wade, eu tomei essa decisão. E aí quando eu tomei essa decisão foi muito forte pra mim. Muito forte, porque eu não decidi só ficar com o Wade, né? Só namorar o Wade. A gente realmente decidiu ficar junto e pronto, né? A gente sabia já que não ia ser um relacionamento qualquer, ia ser o nosso relacionamento. E eu também decidi que eu não iria continuar naquele fluxo, naquele ciclo limitante de começo e terminar relacionamento. Eu iria realmente fazer de tudo para que aquele relacionamento desse certo. Eu ia realmente investir naquele relacionamento. E de fato, a gente realmente investiu. Não só tempo de qualidade, não só atenção ao outro, mas a gente também investiu em conhecer um ao outro, em saber qual era o perfil um do outro, porque o meu perfil e do Ed são muito diferentes, são opostos, na verdade, né, em muitos aspectos. Só que os nossos princípios e valores são muito parecidos. É por isso que dá certo. Então, quando eu tomei aquela decisão, aquela carga energética foi uma decisão muito forte. Sabe aquela decisão que você olha, nossa, é uma decisão de vida praticamente, né? De rumo de vida. Quando você toma essa decisão e você tem certeza, assim, nunca vai ter certeza 100%, né? Mas certeza, assim, não, eu sinto que é isso, esse é o meu caminho. Aí aquela carga energética, ela vai te acompanhando ao longo do processo que você vai vivendo por conta daquela decisão, tá? E aí, você usa aquela carga sempre que você precisar voltar a ela. Por exemplo, né? Academia no começo do ano. Se você decide conscientemente, pautado num valor teu muito forte, vai ser mais fácil você continuar a academia ao longo do ano. Essa decisão é muito importante. Se for uma decisão tipo assim, não tô me sentindo muito bem aqui porque passou as festas, comi demais, engordei alguns quilos e eu acho que eu preciso ir pra academia e só isso, assim, sabe? Não tem um sentimento assim, é só aquele sentimento um pouquinho de satisfação, mas também não tô muito conectado com isso, vou lá, faço inscrição na academia. É muito provável que você vá 2 semanas e pare. Por quê? Porque não teve esse sentimento assim, sabe? Não, eu decido por isso. Isso é importante pra mim e é por isso que eu decido. Não teve aquela carga energética que vai te acompanhar e que vai te alimentar ao longo do processo que você vai viver. Porque cada decisão tem consequências, né? Decidi ir na academia. É só isso? Não, você precisa ir na academia, né? Decidi começar um relacionamento. É só isso? Não, você precisa trabalhar aquele relacionamento, investir naquele relacionamento, né? E aí, vamos olhar para esse exemplo da academia de novo de uma outra perspectiva. Tá, vamos pegar esse início de ano e pensar que você olhou para você mesma e sentiu assim, não, eu preciso mudar isso. A minha saúde não tá legal. E eu preciso que a minha saúde esteja bem, porque eu preciso trabalhar com saúde, eu preciso gerar recursos financeiros a partir da minha saúde. Se eu não estiver bem, estiver no hospital, eu não consigo gerar esses recursos financeiros. Eu preciso cuidar da minha família, eu tenho filhos ou gostaria de ter filhos e para ver esses filhos crescerem, educar eles, eu preciso estar bem também fisicamente. Então, pela minha saúde, por tudo isso que é muito importante, por todos esses valores que eu valorizo muito na minha vida, eu vou ir para academia. É outra decisão. É outra carga energética que você está colocando ali. E essa carga ela vai te alimentar ao longo de todo o processo que você vai viver.
Então, esse é o processo que você vive, né? Ao longo ali das decisões que você está tomando. Seja bem-vinda, Sara. E aí tem uma outra coisa também, gente, que agora entra num espaço que ele vai misturar um pouquinho de consciente com um pouquinho de inconsciente. Mas, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. Você acredita que está escolhendo as tuas frustrações ou o teu futuro? Por que eu pergunto isso? Porque em alguns momentos da vida, parece que, putz, tentei de tudo, fui lá e fiz, não deu certo. Comecei um processo, continuei, mas deu errado. Não cheguei aonde eu queria. Sabe esse sentimento assim de frustração mesmo? E aí você vai olhar para aquilo, para aquilo que você quer, ou para o teu sonho mesmo, e você vai olhar e vai falar assim, mas eu não sei se vale a pena tentar de novo. Não sei se vale a pena tentar de novo. Já tentei tantas coisas. Não sei se vale a pena tentar de novo. Você vai ficar com aquele sentimento assim de frustração mesmo, sabe? Que já foram tantos anos, talvez, tentando e não dando certo, que parece que não vale a pena realmente tentar de novo. E aí a pergunta é essa. Você está escolhendo as suas frustrações do passado, ser leal e fiel a elas, ou você está escolhendo o teu futuro, que pode ser diferente? Porque a qualquer momento você pode decidir e fazer diferente. A qualquer momento você pode decidir e realmente colocar novas ações. Gente, fato, talvez dê errado, é verdade. Só que se você realmente decidir, tiver aquilo dentro de você, não é isso que eu quero, é lá que eu vou chegar, de alguma forma você vai. Talvez o como, talvez você tenha que tropeçar, talvez você tenha que mudar a rota em alguns caminhos, né? E tá tudo bem, é o processo da vida, mas de alguma forma você vai chegar lá. Só que muitas vezes a gente acaba escolhendo ser leal às nossas frustrações. Ser fiel às nossas frustrações. É tipo assim, não deu certo até aqui, então eu vou continuar aqui com essas frustrações. Ao invés de ir pra esse outro lugar ali do sonho, de você realmente olhar para aquilo que você realmente quer na tua vida. São duas energias. E sim, gente, é uma escolha. Às vezes a gente tá escolhendo as frustrações. E aí precisa olhar para isso, né? E decidir. Olhar para esse lugar de liberdade que a gente falou lá no começo. E decidir com essa liberdade. E às vezes as condições, gente, não vão ser favoráveis, é fato. Às vezes não vão ser. Só que o poder que uma decisão tem é o poder de romper com as condições, né? Por quê? Porque aí você vive realmente pela decisão. Decisão de vou fazer, não importa como. E não pela condição. A condição é, tô aqui, cheguei até aqui e não sei o que fazer a partir daqui. Parece que não tem saída, essa é a condição. Né? Que a gente entra às vezes até num lugar assim um pouco mais vitimista, assim, sabe? Tipo, putz, mas é aqui, eu acho, sabe? Não tem como eu sair daqui. É esse sentimento que você vive ali na condição. Agora, quando você olha pra decisão, é tipo, eu decido, ponto. Não sei como fazer, não sei que recurso vou usar, mas de alguma forma eu vou chegar lá. Essa é a decisão, tá? E aí você olha pra esse lugar aqui de liberdade, tá bom? E aí, gente, último ponto, na verdade tem 2 pontos ainda, mas o penúltimo ponto aqui desse conteúdo sobre decisão é: como é que eu sei que tomei a decisão certa? Essa às vezes é a dúvida, né? Porque tomei a decisão, mas eu não sei ainda se é a certa. 2 coisas. Primeira coisa, essa decisão, ela foi tomada a partir dos valores que você tem na sua vida, que são importantes para você, que é o que a gente conversou ali atrás. Segundo ponto, como é que você se sente com essa decisão? Porque se você decidiu, por mais que você tenha que fazer alguma coisa difícil, ela ficou leve, é a decisão certa. Agora, se você decidiu, mas ficou pesado, é a decisão errada. Por exemplo, voltando lá no nosso exemplo que a gente está usando aqui na live hoje. Quando eu decidi namorar o Wade, a primeira decisão foi não decidir, no caso, né? Ficou pesado, gente. Fiquei pensando nisso durante 2 dias. Conversei com a minha mãe, conversei com meu pai, né? Falei o que estava acontecendo, conversei com a minha amiga. Tava pesado pra mim. Tipo assim, não era aquilo, sabe? Não era a minha essência aquilo. Porque, na verdade, eu nunca tinha falado assim, não. Porque eu sempre entrava no relacionamento, porque eu queria viver o relacionamento. Mas ali eu falei, não, eu não quero viver isso. Né? E aí ficou pesado. Porque não era o relacionamento que eu não queria viver. Era o ciclo limitante ali que eu não queria viver. O relacionamento que eu queria. Então ficou pesado pra mim dizer não. Aí depois, né, que eu decidi sim, e aí eu conversei com ele pra gente se encontrar e tudo mais, a gente começou a namorar. Ficou leve, expandiu meu coração. Era tipo, essa é a decisão certa. Eu sei que sim, pode dar errado. Eu sei que sim, eu vou ter que investir nesse relacionamento. Eu sei que sim, eu vou ter que olhar pra mim pra esse relacionamento dar certo, porque eu sei que parte do problema, uma parte grande, digamos assim, pelo menos 50%, né,
sou eu desse problema, então eu vou precisar resolver isso dentro de mim, esses comportamentos, esse ciclo limitante, eu vou precisar resolver dentro de mim, mas ficou leve a decisão. Eu senti, não, é esse o caminho, né? Mesma coisa, caminho profissional, por exemplo, né? Quando eu decidi mais para a área aqui da saúde mental, né? Para terapia, enfim, né? Ficou leve, foi um alívio para mim. Ficou leve porque esse era o meu caminho. Era aqui que eu devia estar. Então, se a decisão ficar leve para você, é a decisão certa. Se a decisão ficou pesada, é a decisão errada. E aí você vai olhar quais valores eu estou ferindo, né? O que eu estou ferindo que não tá legal aqui pra mim, que não é essa decisão, tá? Então, reflitam sobre isso, tá? Gente, se tiverem alguma dúvida, comentem aqui, tá? Pra gente ir finalizando. Coloquem aqui se fez sentido pra vocês. Coloquem aqui que aprendizado que vocês tiveram, que ficha que caiu aí, que decisões que vocês precisam tomar, inclusive. Podem escrever aqui. E eu vou deixar aqui para vocês o convite da imersão que a gente vai ter, a Meta Ciência, que vai ser nesse sábado. Então, já estamos nos últimos dias de inscrição. Na imersão, a gente vai se aprofundar muito nisso, tá? A gente vai se aprofundar muito nessa questão de ciclos limitantes, do teu inconsciente, de investigar o teu inconsciente para ver o que tem lá que está te impedindo de realmente construir essa vida que você quer construir. Vai ser um dia inteiro, das 9 às 18, onde a gente vai fazer várias reprogramações ali, programações mentais mesmo, lá no teu inconsciente e emocionais, lá no teu inconsciente. Por quê? Porque se a gente reprogramar só mentalmente, não tem como, tá? Agora, se for mental e emocional, aí as coisas fluem. Precisa sentir, precisa fazer sentir. E aí, gente, é até um negócio de sentir, né? Você sente de estar na imersão? Sente que é teu lugar? Às vezes você não sabe nem porquê. Mas vai, gente, é só R$47. E vai valer a pena. Por quê? Porque você vai se aprofundar em você. Você vai entender o que lá no teu inconsciente não tá legal, que você precisa mudar, tá? Você vai entender como que isso funciona na prática, tá? Você vai entender isso. Sim, a gente vai trazer um pouco de teoria para dar essa base para vocês, mas a gente vai muito pra prática, tá? Então, se você sentir, se você tá no teu coração, tô sentindo que eu preciso, e toma essa decisão e vai, e usa essa carga energética que a gente falou da decisão, para você fazer a imersão realmente ser aquilo que você está buscando, para você acessar aquilo que você está buscando também, tá? Então, imersão, dia 1º, sábado, das 9 às 18, ao vivo. É para vocês realmente estarem lá presentes com a gente. Só tem a gravação se você, na hora da compra, for fazer a gravação, senão não tem replay, tá? Tem um valor a mais que acho que é R$27 só, caso você queira a gravação. Mas eu recomendo que você esteja ao vivo, presente lá com a gente mesmo, tá? E acredito que é isso. Espero ver vocês na imersão. O link tá na bio. Vão lá, façam inscrição. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar ali no direct também, que a gente vai conversando. Combinado? E é isso, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão por quem vai ver depois também. Se quiserem comentar alguma coisa, a gente vai conversando. E nos vemos no sábado. Aliás, na verdade, nos vemos antes do sábado. Eu acho que eu vou fazer mais uma live na quinta-feira. Esse horário também, tá? Às 8. Aí depois eu comunico ali pra vocês pelos stories e pelos grupos também, tá? Seja bem-vinda, Joyce. Estamos finalizando, mas logo logo a live vai estar disponível ali no perfil. Tá, gente? Façam aí uma ótima terça-feira. Desejo um excelente dia pra vocês. E nos vemos na quinta-feira.